Olá, eu sou a professora Luciana e nós vamos resolver o PED Teste 01 do 9º ano de redação. Antes da gente começar, as respostas para esse PE são um pouco longas. Então, se você precisar voltar, dar pause ou avançar um pouco o vídeo, fica à vontade. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção, ok? Então, vamos lá. Na questão 1, nós temos aqui o texto de Clarice Lispector, que fala felicidade clandestina. Na questão 1, nos 3 primeiros parágrafos, verifique-se a descrição dos personagens. Como estes personagens são descritos? Logo no primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo, você consegue encontrar: ela é gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Você vê um discurso um pouco mais agressivo comparado às outras descrições, que é logo no parágrafo seguinte, que fala... Já a narradora protagonista é descrita como bonita, esguia, altinha e de cabelos livres. Em comparação às demais, ela faz essa diferença para que fique entendido a diferença entre uma e outra. Na questão 2, os contos pertencem à categoria do texto narrativo e, como tais, apresentam elementos essenciais dessa tipologia. Identifique os elementos da narrativa tendo como base o conto lido. Nós temos o enredo, nós temos o personagem principal, espaço, tempo e o foco narrativo. Como enredo, a gente pode grifar, essa parte que seria: uma menina, filha de um livreiro, promete emprestar um livro à narradora e que faz esperar por muito tempo. Como vocês leram o texto, vocês podem ver que a antagonista, ela fica enganando a personagem principal, a protagonista, falando que vai emprestar o livro, que vai levar o livro até ela e todos os dias ela vai buscar o livro e ela fala que, volta amanhã. Então isso causa uma ansiedade nela, certo? Então esse seria um enredo, o fato principal que envolve todo o texto. Personagem principal seria a antagonista, que é a filha do livreiro, e a segunda seria a própria narradora, certo? Letra C, o espaço. Em relação ao espaço, nós temos vários, que seria a própria livraria, a casa da narradora, a rua. Então, não temos um espaço específico, já que o texto fala sobre vários lugares, certo? Letra D, o tempo. Nós temos o tempo cronológico, que fala manhã, tarde, depois e tal. E também nós temos o tempo psicológico, que fala sobre os sentimentos dela, como que ela está se sentindo naquele momento. Então, não determina um horário específico, e sim a forma como ela está se sentindo ali. E o foco narrativo, ele está em primeira pessoa, já que a menina está já que a menina está falando, contando, narrando um fato da própria perspectiva. Ela está contando a própria experiência, então seria, no caso, sempre em primeira pessoa. Questão 3. O conto Fidelidade Clandestina, de Clarice Lispector, a protagonista termina a narrativa com a seguinte frase: não era mais uma menina com um livro, era a mulher com seu amante. Se você pensar no nosso dia a dia, uma mulher que tem um amante, ela corre vários riscos, mas que ao mesmo tempo traz uma felicidade para ela. Então, quando ela classifica que ler um livro é a mesma coisa que ter um amante, ela está falando que vai além, muito além de simplesmente uma relação entre qualquer pessoa ou uma relação com um objeto. Ela está falando diretamente sobre uma relação amorosa. Quando ela tem uma relação com aquele livro, ela tem uma relação com os personagens. Então, mostra uma proximidade, uma relação de afeto, uma relação de amor com aquele livro. Ainda que seja um objeto, mas ela mostra um sentimento com isso. Questão 4. Os contos, como qualquer texto narrativo, apresentam uma estrutura definida, composta por uma situação inicial, quando as personagens e os fatos são apresentados, em seguida de uma complicação em que se instala no conflito. No texto lido, o que faz com que a situação inicial se modifique, instaurando o conflito. Eu grifei um textinho, uma parte do texto, que vocês podem dar uma olhadinha, que seria o que mais marca essa modificação, que seria: a menina que gosta de ler livros é informada pela filha do dono da livraria
de que ela já possuía as Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho era o texto no qual a menina estava querendo ler, que a filha do livreiro tinha e estava enrolando ela para poder emprestar, né? Possuía as Reinações de Narizinho, um livro muito desejado pela narradora. Questão 5. Nos 3 últimos parágrafos do texto, a narradora tem atitudes que surpreendem o leitor. É até engraçado falar sobre isso, porque o esperado quando você recebe um livro, você corre para ler e acaba até mais do que você possa imaginar, o tempo mais rápido que você pode imaginar. Mas nesse caso não, quando ela finalmente conseguiu o livro, ela ficou tão extasiada, tão emocionada, tão feliz com aquela situação que ela não queria ler o livro. Ela queria dormir com o livro, ela queria ficar abraçada com o livro, ela queria manter o livro próximo a ela ou então colocar ele como um troféu, que finalmente eu consegui aquela conquista. E isso surpreende um pouco o leitor, já que o esperado é ler imediatamente. Questão 6. Em Felicidade Clandestina, o conto de Clarice Lispector, a personagem principal demonstra um grande amor pelos livros ao narrar as emoções que ela sentiu até poder ler. As Reinações de Narizinho. No entanto, até conseguir ler esse livro, ela passa por um conflito que pode ser caracterizada por qual passagem no texto. Então, mais uma vez, a questão está pedindo para você extrair esse pedaço do texto, que seria: mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com o sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, mas que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, ao decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela se repetia com meu coração batendo. Ou seja, está mostrando que aquele sentimento que ela mostrou de que ela ia todos os dias, mas não conseguia ter o livro tão desejado. Então isso trouxe também uma ansiedade para o personagem, uma ansiedade para a narradora. A questão 7 é uma questão de produção textual. Observe atentamente a tirinha a seguir e produza um conto que apresente como personagem um jovem que não conseguia manter-se concentrado em sua leitura por conta da influência do aparelho celular. Esse texto tem uma tirinha que vai ajudar você a se orientar, para você criar um texto de no mínimo 15 linhas até 20 linhas, respeitar a norma culta, ou seja, nada de colocar as coisas que foram ditas anteriormente, né, relacionada à forma de falar, linguagem, e deve ser escrito à caneta e ser narrado em terceira pessoa, e apresentar um título criativo. Narrar um texto em terceira pessoa, você vai participar, mas de uma forma como narrador observador. Então você vai produzir um texto, esse texto de Clarice Lispector está em primeira pessoa, porque a narradora está contando um fato, uma experiência vivida por ela mesma. Você pode até criar uma história assim, muito próxima, de acordo com a tirinha que está aqui, mas você não pode criar uma história em primeira pessoa, ou seja, você não pode transmitir como você está se sentindo. Você pode transmitir de uma forma como se alguém estivesse contando alguma coisa sobre outra pessoa. Então, assim que se escreve um texto em terceira pessoa. Então, pessoal, é isso. Finalizamos mais uma gravação do PED Teste 01.